Sexta-feira, 15 de setembro. Nessa edição você verá o espetáculo Uma Noite Sem um Aspirador de Pó, que traz a reflexão sobre as relações nos tempos modernos. A comemoração do Dia Mundial da Sepse. Você sabia que mais da metade dos casos de óbito no Brasil são em decorrência da infecção generalizada? E ainda a rotina de um personagem coadjuvante no futebol, mas indispensável para o andamento da partida, o Gandula. O TV Uva Notícias começa agora. Você é do tipo que não desgruda do celular nem para comer e ir ao banheiro? Fique atento! Um estudo feito pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, mostrou que esses aparelhos têm 10 vezes mais bactérias que um vaso sanitário. Entenda melhor na reportagem a seguir. Eles estão conosco em todo lugar, no trabalho, na academia e até mesmo na hora de relaxar com a família. Os smartphones se tornaram ferramentas essenciais no nosso dia a dia. Mas você sabia que apertar a descarga de um vaso sanitário o coloca em contato com menos bactérias perigosas do que quando segura o seu celular? Pesquisadores da Universidade de Tartus, na Estônia, identificaram em dispositivos móveis de alunos do ensino médio mais de 17 mil cópias de genes bacterianos. O estudo sugere que os aparelhos têm 10 vezes mais bactérias que o vaso sanitário, já que este ambiente é limpo com mais frequência. A universitária Letícia confessa que utiliza o celular durante todo o dia, o mantém próximo de si quando faz refeições e não é acostumada a fazer nenhuma higienização no aparelho. Acordo com o celular do meu lado, desligo o meu alarme, vou no banheiro, faço minhas coisas. Normalmente eu levo o celular pro banheiro comigo. Aí depois eu coloco uma música nele, me arrumo, na hora de ir embora eu pego o celular de novo. E nós mulheres a gente guarda o celular, a gente não tem bolso, já que a gente guarda o celular quando não tem bolso, né? A gente coloca aqui. Ou seja, meu celular vai pro banheiro comigo, meu celular dorme comigo, meu celular fica tudo comigo, né? Se eu quiser que eu limpo, é mentira. Eu não limpo ele. A não ser quando derruba alguma coisa nele, tipo um suco, alguma coisa assim. Porque eu acho até, fazendo essa matéria, eu acho interessante que a gente faz nossas necessidades, a gente se limpa, né? A gente não limpa o celular que a gente pega enquanto tá fazendo. Após o contato com ambientes sujos, os smartphones costumam ficar próximos à boca, o que facilita infecções. A temperatura elevada dos aparelhos também os torna um verdadeiro paraíso para a proliferação de micro-organismos. André Micaldas, professor de biologia, explica por que o risco de infecção é mais alto do que pensamos e dá dicas de como diminuir esta contaminação. Hoje em dia, muita gente, quando vai ao banheiro, não lava a mão e depois mexe no smartphone e não limpa o smartphone. Então pode ser uma fonte, né, dessas bactérias. Além disso, as pessoas normalmente mexem em maçaneta ou em corrimão dos ônibus ou de qualquer repartição pública onde tem muitas bactérias. Então pode estar contribuindo para trazer essas bactérias desses locais para o smartphone. Mas de uma forma geral, muitas bactérias são resistentes. Então seria necessário fazer uma higienização adequada, né, do smartphone todo dia. E além, obviamente, de lavar as mãos, né, você passar um pano, por exemplo, um lenço com álcool, né, para ajudar a limpar o smartphone. Então um paninho com uma solução de água e detergente também. Mesmo que a maioria das bactérias não sejam infecciosas, a dica é limpar o celular com álcool e lavar sempre as mãos. Você sabia que mais da metade dos casos de óbito no Brasil são em decorrência da sepse? Como forma de conscientizar sobre a gravidade dessas infecções generalizadas, o curso de enfermagem da UVA, em parceria com o Hospital Municipal Souza Aguiar, realizou na última quarta-feira uma campanha. Nossa equipe, claro, foi até o hospital e traz agora todas as informações para entendermos o porquê desse índice tão elevado e o que pode ser feito para mudar esses números. Comum entre os pacientes que ficam longos períodos nos leitos de hospitais, a sepse é uma disfunção orgânica causada por bactérias. Segundo dados do Instituto Latino-Americano de Sepse, o ILAS, o índice de letalidade nos leitos de urgência das instituições brasileiras é de 51,7%. A sepse é uma resposta inflamatória de todo o organismo contra uma infecção que pode estar localizada em qualquer órgão. O diagnóstico imediato é fundamental para evitar o contágio de todos os órgãos do corpo e, consequentemente, o óbito.
Como forma de chamar atenção para o problema, no dia 13 de setembro é comemorado o Dia Mundial de Combate à Sepse. Por isso, o curso de enfermagem da Universidade Veiga de Almeida e o Hospital Municipal Souza Aguiar realizaram na última quarta-feira uma campanha de conscientização entre profissionais, pacientes e acompanhantes a fim de esclarecer sobre a enfermidade e dar dicas para os sinais que ela apresenta no paciente. Andréia Ludovico, enfermeira coordenadora das unidades de terapia intensiva do Hospital Souza Aguiar, falou sobre a importância de identificar, avaliar, tratar a sepse logo que identificada e dos cuidados que devem ser tomados para evitar o contágio. A primeira conduta que o profissional tem que tomar é a higienização das mãos, né? Porque as mãos levam contaminação a toda parte. Então, a sensibilização em relação à higienização das mãos é muito importante. E identificar o paciente, né? O paciente que tem proteção, do tipo assim, não pode entrar em contato sem estar paramentado, com luva, capote, máscara. Esse paciente tem que ser sinalizado para que essa equipe conheça esse paciente e não prolifere a contaminação de outros pacientes. De infecção, como já foi dito, né, na nossa visita, né, frequência cardíaca alta, febre, pressão baixa, quanto mais rápido ela correr, menos órgãos são afetados e mais, a recuperação se torna melhor, né? Então, assim, quanto mais rápido a gente conseguir atingir o tempo ouro da assistência, melhor para o prognóstico do doente. Marcelo Derrou, presidente do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Souza Aguiar, ressalta que o diagnóstico ainda demora para acontecer, o que torna a infecção ainda mais perigosa. A taxa de mortalidade da sepse hoje ela é muito alta, por exemplo, aqui no nosso hospital, porque a identificação da sepse ela é muito difícil. Não é que seja difícil, na verdade as pessoas não estão acostumadas a associar os quadros clínicos à sepse. Você vê casos de pessoas que chegam com uma determinada patologia e acabam desenvolvendo a sepse e morrem da sepse, não morrem da patologia de base, da patologia que ela acabou dando entrada no hospital. Um paciente que entra por uma determinada patologia e acaba, entre aspas, né, ganhando uma sepse dentro do hospital, ela tem o tempo de permanência dela aumentado no hospital, e esse prolongamento de internação, ele acaba aumentando o que se gasta com o paciente, o que se utiliza com o paciente. É muito importante que todo mundo entenda, né, que avaliar sepse, identificar sepse, tratar precocemente essa sepse, ajuda a reduzir os custos na saúde. Conscientizar profissionais, pacientes e visitantes é o primeiro passo para conter a sepse. Entender os sintomas e o diagnóstico cedo são determinantes para o tratamento, e as regras de esterilização mantêm as infecções afastadas. Conscientizar vai levar uma educação assim, de forma bem mais ampla com relação ao controle da sepse e à prevenção da sepse. Um casal que se encontra por acaso. Uma história de solidão a dois. Entre os encontros e desencontros, o espetáculo Uma Noite Sem um Aspirador de Pó promove uma reflexão sobre as relações dos tempos modernos. A comédia dramática está em cartaz no Centro Cultural Correios e a nossa equipe foi lá conferir o suspense e as surpresas da peça e contam tudo pra gente. Uma Noite Sem um Aspirador de Pó. Esse é o tema abordado pela peça exposta no Centro Cultural dos Correios. O espetáculo revela o encontro entre duas figuras invisíveis de uma metrópole. Vizinhos que moram solitários em um prédio com paredes finas, carentes de uma boa conversa. É o que contam os atores Flávia Pucci e Joelson Medeiros, casados há 17 anos, que dividem o palco pela primeira vez na pele dos personagens Áurea e Manuel. Nós somos dois atores de escolas muito diferentes, com muitos anos de teatro. Eu falei, como é que será? E a intimidade, junto à intimidade e tudo mais, eu falei, vai ser difícil. Por isso eu tinha até medo de compartilhar o palco com ele. Mas foi uma experiência deliciosa, foi uma experiência muito boa. A peça, ela relata ou fala muito dessa coisa contemporânea, que são as pessoas vivendo sozinhas, e cada vez mais solitárias. Não só solitárias vivendo absolutamente sozinhas no espaço, mas solitárias mesmo convivendo com outras pessoas. As pessoas estão muito sozinhas. Ninguém se mostra de verdade nas redes sociais, né? E isso dá um resultado esquisito, porque você acaba, sem querer, não se incluindo mais nesse mundo. Você se sente de fora do jogo. Porque quando você leva a sério as redes sociais, você vê que está todo mundo muito bem, que está todo mundo frequentando os melhores lugares, comendo as melhores comidas, bebendo os melhores vinhos, os melhores amigos, os melhores momentos da sua vida.
A gente tem dias que as pessoas acompanham na torcida, de fazer não, de conversar com a gente, assim, né? Então eu estou muito satisfeito assim, com a receptividade, com o resultado, com a comunicação da peça. A história é marcada pelo desejo de aproximação de duas pessoas retraídas em um grande centro urbano, que instiga uma reflexão sobre o excesso de conectividade ao invés da velha conversa cara a cara. O meu vizinho, por acaso, tem um bilhete dizendo bata na porta e beba comigo, e grudado na porta dele. Não bati ainda não, mas eu saia de casa viva, porque achei a tragédia dos dois, na verdade, foi justamente esse isolamento que eles passaram por tempo demais. A peça fica em cartaz até o dia 24 de setembro, com sessões de quinta a domingo às 7 horas da noite. Então deixe o celular de lado e venha conferir. Muitos conhecem, mas poucos sabem o nome oficial. Você já ouviu falar em gandula? São as pessoas responsáveis por recuperar, retirar ou repor a bola em campo nas partidas de futebol, por exemplo. Por terem essa responsabilidade, os gandulas não podem torcer, comemorar ou interagir com as torcidas. Entenda a rotina desses personagens coadjuvantes no futebol, mas indispensáveis para o andamento da partida, na reportagem de Diego Pedroso. Apesar de trabalhar em grandes jogos, com a função de passar a bola para diversos craques do nosso futebol, ser gandula não é tão simples assim como as pessoas imaginam. Eles recebem orientações sempre antes de todas as partidas. Precisam ser proativos e estarem 100% ligados durante os jogos. Caio Sericola é gandula do Fluminense. Para ele, não é simplesmente entregar a bola para os jogadores. Há uma série de responsabilidades e cuidados que um bom gandula deve ter antes e durante as partidas. A gente chega lá antes, o juiz vai na sala, lá no vestiário dos gandulas, ele dá todas as orientações, ele já explica, avisa com antecedência para que ele não quer que nenhum gandula seja expulso. Então ele diz que você tem que dar a bola, pegar a bola, correr, exatamente para as duas equipes de formas iguais, né? Stacy Lemos, há 6 anos, é gandula do time de coração dela, o Vasco da Gama. Segundo a experiente gandula vascaína, trabalhar em jogos do Vasco era um sonho que se tornou realidade. Para mim é muito gratificante, assim, ser gandula do Vasco, especialmente, me dá uma sensação assim, de satisfação. Eu faço realmente com muito amor, são uma das coisas que mais me dão satisfação na vida. Eu sou uma pessoa que desde criança eu sou muito ligada ao esporte e conseguir vir a ser gandula foi uma realização muito grande minha pessoal, ainda mais sendo do meu clube de coração. Estar ali no campo, diante de uma grande partida, de grandes jogadores, ou até mesmo assistindo o time que torce, provoca muitas emoções, assim como aconteceu com Pedro Paulo, que foi gandula durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro e acompanhou de perto o título inédito da seleção brasileira masculina de futebol. Ver a seleção brasileira foi o primeiro título, né, do Brasil olímpico, então estar ali dentro, poder vivenciar isso foi inexplicável, assim, foi fantástico. É bom para quem está atuando ali, para ver os jogadores, estar dentro dos estádios, é muito emocionante. Agrada de todas as formas. Nesse clima de paixão pelas práticas esportivas e de bem-estar, o TV Uva Notícias se despede. Na semana que vem tem mais destaques do Brasil e do mundo. E para conferir as edições anteriores ou conhecer outros programas, basta seguir as nossas redes sociais e acessar o nosso site, uva.br/TVUva. Um bom fim de semana a todos e até a próxima.